Louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que venha abençoar o Teu Filho, o qual vai transmitir a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Que possamos abrir nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, de uma maneira toda especial. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Hermes, da Gama, com a sua oportunidade. Diz o pastor Flamengo, curte todos os estados neste lugar. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja amada está de pé, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, aleluia. Mateus capítulo 28, aleluia, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 18. Aleluia. Bem no comecinho de Marcos, né? Aleluia. Louvado seja o primeiro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todo de posse? Louvado seja o Senhor. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Tu fizeste, Senhor, do Teu sofrimento a nossa vitória, para a honra e glória de Deus Pai, em Deus Filho. Louvado seja Deus. Pai querido, nesta noite, usa o nosso coração, usa o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja compreendida, e nós saiamos deste lugar abençoados, Senhor, com a Tua face, em nome de Jesus, amém? Podem sentar, aplaudindo o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Hoje foi culto de abertura de hoje domingo lá no Parque Modelo, né? E nós vamos dar culto lá no Parque Modelo todo domingo de manhã, né? Aleluia. Porque os nossos jovens lá de próximo, lá de perto, às vezes eles não têm condição de vir para aqui para a sede, né? E graças a Deus o Uber e o 99, e a hora que eles mais ganham dinheiro, no domingo nós vamos vir para a igreja, né? Você não pega um Uber por menos de 20 reais no domingo, e às vezes nós temos que pagar 2 Uber ou 3 Uber para trazer os jovens para cá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um dos fatores que foi pregado lá no Parque Modelo, entre cada um deles, foi justamente a nossa preguiça espiritual, né? Eu acho que quando sair de lá, foi eles mesmos que pregaram, né? Eu acho que eles vão, né, fazer o suprimento da palavra de Deus. Então, todo domingo lá no Parque Modelo, agora a partir de manhã, né, nós vamos ter aquele coffee break maravilhoso, né? A missionária Edesi fez hoje uma tapioquinha, rapaz, né? Bom que teve um que dormiu lá, porque foi cedo, né? Ele chegou e dormiu lá em cima do banco. Louvado seja Deus. Aleluia. E para que nós tenhamos mais tempo para estar aqui com nossos irmãos, amém? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Também foi mencionada a história de um jovem que passou na nossa vida. Ele já devia ter assim uns 5, 6, 7 anos, parece. Esse jovem, né, passou muito tempo, e antes de o Senhor me visitar, que nós não visitamos o Senhor, não temos poder, o Senhor é que nos visita, e Ele que toca no nosso coração, é Ele que quebra essa pedra e coloca um coração de músculo, aleluia, louvado seja Deus. E eu encontrei este jovem lá, né,
e não reconheci. Passou uma moça loira do meu lado, era uma mulher para mim, né? Louvado seja Deus. E passou uns dias, ele passou de novo, ou ela passou de novo, aí fica bem embaralhado para falar, não sei se fala ela, se fala ele, aleluia. E passou de novo. Será que dessa vez que ele passou, ou ela passou, já a minha filha lá, e ela é residente lá em Bragança, ela disse assim: vocês conhecem essa moça aí? Não conheço essa moça não, né? Aleluia. Não conhece mesmo? Não conheço não. Esse jovem aí, essa jovem aí é o Romo, filho da Gelma, aquela moça que era nossa vizinha lá. Eu digo, uai, meu Deus do céu! Como pode, né? Mas estava transformado. Esse não foi o susto que eu peguei. O susto que eu peguei mesmo foi quando os fofoqueiros de plantão da Igreja Assembleia de Deus no Missão de Bacuriteua, lá de Bragança, mandaram um vídeo de um jovem e uma jovem, duas crianças entrando na igreja, né? E agora, você conhece esse jovem aí? Ah, eu nunca vi mais nada não. Não sei quem é esse jovem. Pois é, esse jovem é o Rômulo. Aleluia. Como é que é? Ele é o Rômulo. Mas ele não era traveco? Era, mas agora ele é o Rômulo, né? E ele deu um testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele chegou no fundo do poço, ele se lembrou que alguém pregou para ele no passado que Jesus tinha todo o poder. Aleluia. Atrelhado ao vício da droga, pela prostituição, aleluia, do seu tempo, do seu corpo, louvado seja Deus, ele recorre a Jesus, aleluia, e durante um dos, aleluia, dos congressos de Bacuriteua, por sinal, o mesmo congresso que me converteu, né, que me trouxe de volta para Jesus. O pregador disse: olha, tem coisas que você tem que fazer, mas tem coisas que só Jesus pode fazer, porque Ele tem esse poder para tirar as coisas. E ele chegou, né? A droga muito já influente na vida dele. Ele já andava com as pernas tortas, né? Tinha perdido parte da cabeleira e estava praticamente doente nos dois sentidos, no sentido espiritual e no sentido carnal. Estava doente. Mas aconteceu uma coisa incrível. Ele decidiu: acabou para mim, vou dar uma oportunidade para Jesus. E foi para Jesus, e o Senhor disse: eu vou te curar. Curou ele, aleluia, louvado seja Deus, oh aleluia. E olha só, hoje é pai de família. Sabe qual é a missão dele lá na igreja? Dirigente do departamento dos jovens. Louvado seja Deus. Olha que coisa maravilhosa Jesus fez com esse jovem. Aleluia. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu tens passado, mas pede para o Senhor colocar o Espírito Santo dentro do teu coração, para que seja transformado tu e toda a tua família, toda a tua casa, todo o teu sustento, o teu casamento, aquilo que tu diz que não tem jeito, o Senhor vai restaurar através do seu Santo Espírito, e Jesus vai te usar para a honra e a glória do seu nome. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se nós formos atentar um pouquinho mais para cima, louvado seja Deus, nós vamos ver que ele vai dar uma ordem, que ele encontra primeiro as duas Marias, ele vai dar uma ordem, e elas vão se apresentar lá, de olha, vocês irem para Galileia,
lá para aquele monte que o Senhor mandou vocês irem, porque Ele vai encontrar com vocês lá. Louvado seja Deus. Uns acreditaram, outros não acreditaram. Aleluia. Por quê? Porque vocês já viram um defunto andando por aí? Alguém já viu? Não, alguém já viu um defunto andando por aí? De jeito nenhum. Ainda mais morto de 3 dias, como é que anda por aí? Se no primeiro dia ele é capaz, né? De um médico fazer um milagre, que o Senhor visitar ele se levando. Mas enterrado de 3 dias, ei, o médico não pode, mas o Deus que eu sirvo pode ir lá dentro da sepultura, porque eu já vi muitos, aleluia, que foram salvos lá de dentro da cova. O coveiro viu o grito dele, quebrou a tábua, tirou o cara que estava vivo lá dentro da cova, da sepultura. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos tem esse poder. Louvado seja Deus. Então, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para você. O campo espiritual, principalmente a doença chamada homossexualismo, que é presidida por demônios, é muito difícil de ser tirado, aleluia, daqueles que conduz essa casta. Muito difícil, aleluia. Mas o Jesus que nós servimos tira qualquer coisa. Louvado seja Deus. Tira qualquer coisa. Vou dizer uma coisa para vocês, aleluia. Missionária desse sofrer com uma dor no pé, aleluia, que muitos chamam de esporão de gato, né? Diz que é uma dor insuportável que você quase não bate. Eu não sei te dizer porque eu nunca passei por essa situação, mas eu vi o sofrimento dela. Louvado seja Deus. E uma coisa me alegrava com a missionária desse, mesmo capengando, ela dizia: tu não vai me vencer, eu vou adorar Deus. Louvado seja Deus. Quanto tempo faz que a senhora não sente mais, missionária? Já nem se lembra mais não, né? Foi curada, nem se lembra mais. Louvado seja Deus. Aleluia. Poder da fé através do que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Ele restaura, Ele recoloca no lugar. Louvado seja Deus. Ele cura e ainda nos dá uma segunda oportunidade depois da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele é o primogênito, é o primeiro homem, né, nascido de mulher, que ressuscita, né, já no plano novo. Aleluia. Nós vemos no passado que nenhum daqueles que andaram sobre essa face de terra, nós tivemos caso de uns que foram tomados por Deus, aleluia, mas vivo só Jesus andou por cima dessa terra. Daqueles que morreram, somente Jesus andou por cima dessa terra. Esse Jesus, ele andou para dizer para nós que aceitamos Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Ele disse: olha, foi possível a mim, é possível a vocês também. Louvado seja Deus. Você pode dizer: ah, pastor, mas não é possível a mim. Sabe por que isso acontece que você não acredita? Porque você não lê a história de Jesus. Você não sabe o que o Senhor falou para toda a face da terra. Você não sabe o que Jesus fez pela sua igreja. Você não sabe os seus milagres. Louvado seja Deus. E aí você diz que não é possível. Sabe o mesmo Jesus que você diz que eu sou fraco, eu não consigo. Ele diz que vocês farão obras e farão maiores do que a minha. Louvado seja, foi uma promessa que o Senhor fez, aleluia, para que você mesmo, que se diz: eu não posso, tivesse esse poder. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então Ele nos deu esse poder. Aleluia. Sabe por que eu te digo isso? Porque eu digo para vocês que eu tinha muita raiva de crente. Não gostava de crente. Não gostava de crente não. E quando o Senhor me liberta, sabe o que Ele falou para mim? Tu vai pregar nas igrejas. Eita glória. Ele disse: Senhor, mas é logo eu tenho uma raiva de crente. Eu não gosto nem de ouvir falar em crente. Sabe por quê? Sabe por que eu tinha raiva de crente? Eu tinha lá meu motivo. Primeiramente, o Satanás era que dominava a minha vida. Ele dizia: olha, tu não vai atrás desses que falam de Jesus. Sabe por quê? Porque o dia que tu for atrás deles, certamente tu vai morrer.
E é verdade. Você morre para o mundo e vive para Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém pregou para nós. E nós chegamos nesse lugar. Aleluia. Você sabe quando eu estava bêbado lá em casa, que a minha mulher olhava para mim, a minha esposa, a minha mãe olhava para mim assim, aleluia, e dizia assim mesmo: esse aí nem Deus dá jeito. Era ou não era verdade? A mãe me olhava lá, eu bêbado lá, esse aí. Quantos aqui não ouviram isso das suas mães, né? Aleluia. Quantos não ouviram isso aí? Isso aí não tem jeito. Aleluia. Sabe por que ele dizia isso? Porque não conheceram o Deus que eu sirvo e o Deus que vocês servem. É por isso que elas diziam isso assim. Eles não conheciam a Deus. Mas do momento, aleluia, em que Deus veio no nosso coração e transformou a nossa vida, a nossa família vem de geração em geração se transformando. Louvado seja Deus. De geração em geração se transformando. Aleluia. E eu vou hoje na casa dos meus irmãos católicos fervorosos. Eu tenho o meu respeito e o meu lugar. Espera aí, pessoal. Aleluia. Chegou o pastor Hermes aqui, ele tem que orar por nós. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele diz assim: mas por que eu sou meu irmão? Porque você é o primeiro dessa casa para adorar um Deus verdadeiro, levar na sua pureza. Aleluia. Nós te vimos muitas vezes morto, mas esse Jesus que tu serve te tirou de dentro do buraco e te colocou no lugar de honra para te entregar e levar a mensagem do Senhor onde quer que tu coloque a planta dos teus pés. É a tua missão. Aleluia. Eu não posso. Eu já não pode, porque você não quer. A preguiça mental está em você. A preguiça espiritual está em você. Não ora, não busca, não preza o Senhor para a tua vida, não agradece nem pela comida que é te dado, que te é servido. Não agradece. Quer o livramento sobre a tua vida, não oferece um culto de ação de graça. Aí não tem força. Aleluia. Mas eu duvido chegar aqui, eu vou dar o meu testemunho. Olha, o Senhor me visitou e eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui levantado. Louvado seja Deus. Lá na minha casa tem uns pequenininhos assim, pequenininho assim, Às vezes a gente chega agoniado para comer, para sair logo. A gente senta na mesa, eu vou. Por que é pequeno? Não está faltando nada não? Não dá farinha, não dá comida não. O que está faltando? Não é comida. Se levante, está faltando nós orar. Louvado seja Deus. Está faltando nós agradecer. Sabe por quê? Porque tem muitos por aí que não tem o privilégio que esta igreja tem, que a tua casa tem. Eu duvido que tem um aqui que não tomou café e que não almoçou. Louvado seja Deus. Com exceção de mim, a missionária descida, não tomamos café. Aleluia. É tanta coisa para fazer. E nós tomamos um café de manhã, tomamos um café agora de tarde, não deu tempo, já vem correndo para cá. Louvado seja Deus, porque de lá da gente mora é longe. Mas sabe o que é? Chegamos aqui com alegria para entregar a mensagem do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui no número 19, o Senhor, Ele vai nos dar uma ordem que vai dizer assim, versículo 19: portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o teu discípulo? Cadê o que tu tem ensinado? Tem levado a mensagem dessa missão? É nossa. Aleluia. Falar uma coisa para você, igreja, que tem pessoas que você tem fervorosos no seu serviço dentro da casa do Senhor. O Espírito Santo toca nas pessoas sem ele precisar pregar, apenas pelo seu exemplo de crente. Aleluia. Apenas pelo seu exemplo, servo do Senhor. Aleluia. Eu quero ser crente, mas eu quero ser que nem aquele irmão lá. Aquele irmão chove, ele está na igreja. Faz sol, ele está na igreja. Feriado, ele está na igreja. É dia comum, ele está na igreja. Ele é fervoroso. O Senhor está buscando essas pessoas
fervorosas. Louvado seja Deus. Porque às vezes tem 2 pessoas, 3 pessoas, eles ficam ali na frente do trabalho e ficam tristes, porque, poxa, tem tanto irmão, só nós. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando chega 2, 3, 4, a igreja se alegra, né? Eu vejo aqui, né? Começa a oração do meio-dia, tá só a nossa cooperadora Emília, né? A irmã Deusa, aquela outra menina ali que está assim. Aí vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando um, vai chegando outro. Eles demoram, eles estão gritando aí, aleluia. Sexta-feira, não foi? Eles nos surpreenderam aqui, né? É uma coisa maravilhosa, eles louvando. Nos mandaram louvar também, né? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que naquele momento ali, o nome do Senhor foi glorificado neste lugar. Louvado seja Deus. E assim, a igreja ela tem que estar feliz pela sua obra. Ela não pode estar, pastor, só manda eu. Pastora, só manda eu. Se não tem outro naquela igreja, só manda eu. Olha, enquanto tu ficares murmurando, vai ser só tu. Agora, quando tu começar a clamar ao Senhor, Senhor, me dê força. Eu quero fazer o meu trabalho, mas eu quero ser aprovado por ti, porque o teu nome precisa ser glorificado, e eu quero estar no lugar da glorificação. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Versículo 20. O que é que Jesus tem nos mandado fazer? Aqui, ó. E fazer discípulo de todas as nações. Aleluia. A partir de agora, você deliberadamente é filho de Deus. Você é irmão de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos filhos de Deus. Quem está salvo aqui, levante a sua mão. Levante a sua mão, não tenha medo, levante a sua mão. Quando você declara Jesus na sua vida, você está salvo. Sabe por quê? Porque você não vai se salvar por mérito. É pelo sacrifício de Jesus, por tu ter aberto a tua boca. Se não fosse por Jesus, nenhuma carne se salvaria. Mas pela graça de Jesus, nós declaramos o seu nome e somos salvos. Aleluia. Agora dizer assim, mas eu estou salvo, está salvo. Nem você acredita na salvação, mas o teu nome está escrito no livro da vida, porque você declarou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você está salvo. Se alguém perguntar para você se está salvo, estou. Aleluia. E eu tenho um nome de um lugar de glória, porque o Deus que eu sirvo já preparou a minha vitória. Louvado seja Deus. E se eu for persistente até o final, Ele vai estar comigo. Louvado seja Deus. Ele vai me salvar. Louvado seja Deus. Então nós temos essa precisão de fazermos a obra do Senhor, mas fazer com alegria. Louvado seja Deus. Venha com alegria, venha adorar o Senhor. Aleluia. Nosso pastor Wander diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Ontem teve um rapaz lá perto de casa que pegou uma perna mancada na cabeça lá. Eu falei com a minha mulher lá, né? Dá uma olhada no meu computador, até agora não tinha notícia. O que é que eu posso fazer? Nada. Dobrando nossos joelhos, Senhor. Ele ainda não declarou teu nome. Não deixe ele partir sem te conhecer, Senhor. Não deixe ele partir sem dizer, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Dá uma segunda chance para eles. Era para ter morrido ontem, eu creio que hoje ainda não morreu. Se não morreu ontem, o Senhor já visitou. E Ele com certeza vai se levantar e vai declarar o nome do Senhor Jesus. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então o Senhor nos colocou missões. Missões. Tem uns que são cantores, tem uns que são pregadores, tem uns que são todas essas coisas, tudo junto, né? Aleluia! Mas tem uns que têm dons maravilhosos, mas é uma vergonha, é não posso. Olha, gente, é perigoso ter vergonha do trabalho de Deus.
porque Ele tem uma palavra para ti, que os tímidos não herdarão o reino dele. Então você não pode ficar com vergonha, porque eu tenho certeza que tu fizeste coisas horríveis aí no mundo de pecado. Agora na presença do Senhor não quer fazer, tem vergonha. Pois naquele dia, né? Vamos chegar lá na frente. Não te dei os dons, cadê os teus talentos? Eu enterrei, não tinha coragem, não conseguia. Chegava lá, eu ficava com vergonha. Ele vai dizer para Jesus: enterrei os talentos dele também, porque os tímidos não entrarão no céu, não entrarão na Nova Jerusalém que o Senhor foi preparar para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu não consigo. Consegue. Olha só, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é de ti, vem de Deus para te ter coragem para fazer a obra do Senhor, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos e na minha mão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas tu não vai conseguir se tu não buscar o Senhor primeiramente, colocar o Senhor diante das tuas coisas. Se tu não colocar o Senhor diante da tua casa, diante da tua vida, diante do teu trabalho, se a tua primeira palavra não ser o nome do Senhor, porque Ele é primícia na tua e na minha vida, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui, que se não fora o Senhor Jesus de Israel que o diga, nós já teríamos sido consumidos pelo inimigo das nossas almas, que anda aos nossos derredor, bramindo, esperando uma oportunidade. Mas aqueles que estão na mão do Senhor, nenhum cairá, porque eles passarão e se levantarão. Poderão cair 1000 à sua direita, 10.000 à tua esquerda, aleluia. Ao contrário, aleluia, tu não serás atingido. Tu vai passar, tu vai olhar e tu vai glorificar o Senhor. Como eu consegui sair deste lugar? Sabe por quê? Porque o Senhor cuida e zela por cada um daqueles que Ele é querido. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor zela por nós, nos corrige e ainda nos dá um projeto de salvação, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos, louvado seja Deus, para que nós estejamos diante da sua casa todo o tempo, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Aleluia. É fácil? Não é fácil, né? Mas temos que buscar, nós temos que lutar, porque o Senhor lutou para que não conseguisse descer daquela cruz, porque Ele era Deus. Ele é Deus, Ele lutou, Ele foi ao seu compromisso, fez o seu compromisso, fez o seu sacrifício, entregou todo nas nossas mãos e disse: está consumado. Portanto, ide, aleluia, por todas as nações e fazer discípulo. Louvado seja Deus, porque eu vou para o Pai, mas estou convosco todos os dias das vossas vidas. A palavra do Senhor, aleluia, diz que Ele está conosco, aleluia. Sabe por quê? Porque no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, aleluia. Mas agora Ele ganha todo o poder. Diante do Senhor Jesus só está Deus Pai. Louvado seja Deus, aleluia. E a nossa missão é essa, de lutarmos uns pelos outros. E ainda temos um poder de interceder pelos nossos irmãos que estão caídos, para que eles se levante. Louvado seja Deus. Mas tem pessoas, irmão, que você vai orar e não vai conseguir encontrar o milagre na vida dele. Sabe por quê? Por causa da decisão que ele está tomando. A decisão que ele está tomando não agrada a Deus, por isso que ele está sofrendo. Enquanto ele não se levantar e não glorificar o nome do Senhor, não se arrepender do que ele tem feito, ele não sai do sofrimento. Aleluia. Mas quando o cara levanta as suas mãos e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou fazer tudo direitinho, me ajuda, irmão, me ajuda, que eu quero fazer, aleluia, que o teu nome seja glorificado. Me ajuda, que eu quero fazer, Senhor, que a minha boca louve o teu nome, que da minha boca saia a oração, que a minha boca saia o perfeito louvor, Senhor, que tu te agrade, assim como tu te agradasse de Jó, que tu possa dar um testemunho de mim. Viste meu servo Jó, viste meu servo lá dentro da igreja, está louvando, está adorando, aleluia, o que
que era possível a ele, agora ele está fazendo, sabe por quê? Porque dentro dele tem uma explosão chamada Espírito Santo, que dá força e consegue colocar ele no lugar da sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos missões para fazer, aleluia, mas primeiramente vamos nos converter. Primeiramente vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Primeiro vamos vigiar, aleluia, vamos orar, vamos buscar, aleluia, porque fomos chamados a isso. Vou falar uma coisa para ti, igreja: sem oração é impossível você conseguir, se você não orar, se você não buscar o Senhor. E o crente só consegue buscar o Senhor se ele abrir a sua boca e declarar o Senhor. Se ele abrir a sua boca e orar para o Senhor, louvado seja Deus. Nós tivemos uma vitória no Calvário, quando o véu do templo ele se rasga, ele está, aleluia, ele nos dá o poder de ir para a presença do Senhor sem precisar de um sacerdote, aleluia, sem precisar de sacrificar um boi, sem precisar de sacrificar um carneiro. Agora é direto, você tem o poder de falar com o Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha, busque o Senhor. Aleluia. Às vezes a gente não tem palavras para Deus. Sabe o que a gente faz? A gente chora. A gente chora. Senhor, não tem palavras para ti. Começa a chorar. E o Senhor manda um anjo enxugar tuas lágrimas. Glória! Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Fique com essa mensagem desse dia maravilhoso. Fique de pé, aleluia. Vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, aleluia. Mas nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor.